respondendo a pergunta: por que uma pessoa se sente perdida? Vamos por partes. A sua vida é para ser uma história sobre você, seus sonhos, suas conquistas, seu aprendizado, seus sentimentos. É você construindo a si mesmo e escolhendo os caminhos que deseja trilhar. E, acima de tudo, tendo clareza de aonde você quer chegar. Quando essa clareza não acontece, nasce aqui a sensação de se estar perdido. Essa sensação é muito frequente em 3 situações. Quando você não é autor da própria história, quando você não começou a trilhar o caminho do autoconhecimento e quando você não sabe aonde quer chegar, qual o seu propósito, o que você quer realizar. E assim, infelizmente, morrem mais de 90% das pessoas no mundo. Por que isso acontece? Porque isso está ligado com o nosso processo natural de crescimento. A espécie humana, ela nasce totalmente dependente para a sobrevivência. Ela precisa dos seus pais ou de pessoas que cuidem dela, para que ela possa sobreviver. O desenvolvimento físico natural do ser humano e o desenvolvimento do sistema nervoso central leva mais de 2 décadas para estar totalmente concluído. E é aí que começam os nossos problemas. Por quê? Porque se você depende de outras pessoas para sobreviver, essas outras pessoas, ao longo da sua vida, vão cuidando de você e vão mostrando para você como você tem que agir. Durante a nossa infância, nós passamos por processos diferentes de aprendizado. E o primeiro modelo de processo de aprendizado, na primeira infância, chama-se por espelhamento. Ou seja, você simplesmente copia tudo que as pessoas fazem. Então, é assim, por esse processo de espelhamento, que você começa a andar, correr, falar. A outra maneira, o outro processo de aprendizado é através do condicionamento fisiológico. É engraçado, porque é assim que os pets aprendem também. O que é isso? É assim, você tem um comportamento e vai observar a consequência desse comportamento. Ou seja, você vai aprender com as suas experiências. Se você tem um comportamento que gera um bom resultado, prazer ou recompensa. Se você tem um comportamento que gera um resultado ruim, dor ou castigo, você não vai repeti-los. E é assim que vamos sendo formados, de fora para dentro. À medida que vamos crescendo, esse núcleo familiar, esse núcleo social, né? Isso inclui também, além da nossa família, a nossa escola, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e por aí vai. Ou seja, é uma formação passiva que você vai recebendo, como o seu sistema nervoso central não está apto ainda para julgar ou para processar de maneira refinada, essa programação vai sendo feita de fora para dentro e de modo pacífico. Ou seja, a criança e o adolescente, eles foram formados com as crenças e com tudo que aquele núcleo familiar acredita. Ele vai sendo moldado o seu comportamento, a sua atitude, para ficar de acordo com aquele núcleo familiar. Isso é um processo natural, todos nós passamos por isso. Depois desse processo de crescimento, existem 2 possibilidades. Ou você vai repetir simplesmente tudo que foi aprendido, vai replicar, vai passar adiante e vai interiorizar isso, ou você vai começar a ver o que serve para você daquilo tudo e o que não serve.
São duas maneiras distintas. Infelizmente, 90% das pessoas passam a ser só um repetidor desse processo. Elas apenas passam para frente o que aprenderam e vão vivendo a vida com aquelas mesmas crenças, aqueles mesmos hábitos e assim vão envelhecer, deixando uma particularidade da infância. Como as crianças dependem de cuidados para sobreviver, elas querem de maneira instintiva agradar as pessoas que estão ali cuidando dela. Então, elas têm um comportamento. Se esse comportamento trouxe problema, levou a algum castigo, elas não querem repeti-lo, porque elas querem agradar as pessoas para continuar a sendo cuidadas e, de preferência, recompensadas. E alguns adultos seguem com esse mesmo padrão a vida inteira. Eles querem ser bonzinhos para serem amados, para serem aceitos e para serem recompensados. Passam da mão dos pais para a mão do marido e aí depois os filhos, e elas repetem esse padrão de serem bonzinhos para serem aceitos, amados e recompensados. Um outro grupo, à medida que vai crescendo, entra na fase adulta e o seu cérebro já está totalmente capaz de processar de maneira refinada tudo o que recebe, eles vão pegando os seus próprios valores, comparando com aqueles valores que eles receberam e escolhendo com qual valor ele vai ficar. Então eles vão se lapidando, vão se moldando. Essas pessoas que passam por esse processo de autoconhecimento, elas viram pessoas autênticas, elas sabem o que querem, sabem o que gostam, essas vão ser autores da própria história e vão deixar a sua mensagem única para o mundo. Em filosofia, a gente divide esses dois grupos assim. Essas pessoas que passam por um processo de autoconhecimento, que se lapidam, que se trabalham, elas têm uma voz. E esse outro grupo das pessoas que apenas repetem tudo que foi ensinado e seguem só como repetidores, eles são um eco. E é assim. E você tem que escolher se você quer ser uma voz ou se você quer ser um eco. O que diferencia esses dois grupos? Um comportamento. Ou seja, essas pessoas que são repetidores são pessoas que vivem no automatismo. Elas não passaram pelo processo de autoconhecimento. Elas vivem distraídas de si. Elas são daquela filosofia de deixa a vida me levar. Essas pessoas saíram do automatismo, desse grupo, as pessoas que têm uma voz, elas saíram do automatismo, trocaram o automatismo pela presença, pela consciência. E elas trilham um caminho de autoconhecimento. Elas sabem quem elas querem ser, quem elas são, aonde querem chegar. Então, por isso que elas têm uma voz. Elas são autênticas, porque se estudam e estão constantemente buscando novos valores, os valores mais adequados. Elas sabem do que gostam, elas começaram a explorar os seus talentos e elas vivem num mundo que foi construído de dentro para fora. Esses aqui vivem num mundo que foi construído de fora para dentro de maneira passiva, porque eles só vivem no automatismo. Esses estão presentes e estão sempre moldando tudo o que eles querem, se eles gostam, se eles não gostam, sempre comparando com aqueles valores externos. Essa é a diferença entre esses dois grupos. E agora eu pergunto, o que você quer? Você quer ser um eco ou você quer ter sua própria voz? Você quer continuar repetindo padrões ou você quer achar o seu lugar no mundo, onde você vai ditar o que é bom e o que não é para você, onde você vai construir uma vida, você vai ser o seu próprio autor. Isso são coisas muito importantes, são valores muito importantes. Você precisa parar com o automatismo, estar presente para construir novos hábitos. Esses hábitos têm que ser construídos a partir de você mesmo, não do que foi dito pelos outros. Isso, gente, é uma coisa tão fácil de você... O tempo passa muito rápido, sabe?
E se você não se der conta de que você precisa viver a vida, a sua vida, de acordo com o que faz você feliz, você vai chegar lá no final da sua vida. Como surgiu essa história? Na medicina, mais ou menos na década de 60, surgiu uma nova especialidade chamada de cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? São pessoas que recebem um diagnóstico de morte iminente ou de morte daqui a 3 meses. Eles vão ter um processo muito doloroso, onde eles sabem que vão morrer, mas que estão lúcidos e orientados e precisam passar por esse processo de uma maneira melhor. Então, com esse intuito de melhorar esse período e de tornar esse período aceitável para as pessoas, onde elas possam resgatar suas crenças, avaliar as suas vidas e morrer em paz, surgiu essa especialidade de cuidados paliativos. E é claro que a psicologia teve uma grande influência nessa especialização, e as pessoas começaram a falar sobre isso, começaram a rever as suas vidas, e surgiu assim um grande vilão, o arrependimento. As pessoas não tinham sido felizes, a maioria das pessoas, e começaram a relatar do que elas se arrependiam. E até uma enfermeira australiana fez um livro, Os 5 Principais Arrependimentos na Hora da Morte. E isso passa muito por estar feliz ou não com você, com a vida que você construiu. E o principal arrependimento, e na verdade todos os outros passam por ele, é a falta de ser você mesmo. É quando você constrói uma vida não pautada em você, mas pautada nos outros, do lado de fora, né? Da família, para o marido, para os filhos, onde você não teve espaço para construir a sua própria história, onde você não teve um espaço para saber quem você é, do que você gosta e levar a sua vida pautada nisso. E isso é muito triste. Então eu quero que você comece a pensar quais seriam os seus arrependimentos, mas você ainda tem uma grande vantagem. Você não está à beira da morte. Então você vai ter um período grande para construir uma vida autêntica, para você ter uma voz, para você não ser um repetidor, não ser um eco. E isso você pode começar agora. A educação essencial está aqui para isso, para te ajudar a construir uma vida melhor, pautada nos seus sonhos, nas suas escolhas, no seu caminho, para você ter um propósito, ter uma direção e saber escolher por onde você vai, com o intuito de ser uma pessoa realizada. Para quando chegar na sua hora, você olhar para trás e ver: eu construí a minha vida, eu fui o autor da minha própria história, eu alcancei os meus propósitos. A educação essencial está aqui para te mostrar isso. Então, o que você não pode fazer? Viver no automatismo, apenas repetindo o que foi ensinado para você, sem levar em consideração o seu ser interno. Para você se descobrir, você tem que trilhar o caminho do autoconhecimento. E o Jung, ele trouxe um conceito chamado de individuação. O que é o processo de individuação? É você se separar de tudo que foi dito, de tudo que foi moldado em você e passar a descobrir o que realmente todas essas coisas dizem para você. Não ir mais pelo que foi dito, pelo que foi explicado para você seguir. É o momento de você parar, pegar tudo que foi dito e ver: isso para mim é verdade? Isso me faz feliz? Ou isso aqui é só um hábito familiar que eu segui a vida repetindo? É assim que eu vejo a vida? É assim que eu vejo as pessoas? Todos nós passamos pela infância. Todos nós fomos condicionados, fomos moldados de acordo com o externo, com as outras pessoas. Isso é um processo comum, mas a maneira como você vai reagir vai fazer diferença para a sua vida inteira. Então, não é à toa que a infância
é um período tão importante para a psicologia. Por quê? Porque a maneira como foi a sua infância e como você compreende essa infância na fase adulta vai determinar 3 coisas muito importantes na sua vida. Primeiro, a sua autoimagem. Segundo, a maneira como você compreende o mundo. E terceiro, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas. Então, é muito importante você, quando adquirir essa maturidade do seu sistema nervoso central, começar a trabalhar com isso. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas tiveram uma infância boa. Quem foi amado, recebeu cuidados e carinho na infância, tem uma autoimagem positiva, enxerga o mundo de uma maneira positiva, como um lugar seguro, e tem uma possibilidade de se relacionar melhor com as outras pessoas. As pessoas que tiveram uma infância ruim, que foram muito maltratados, que não se sentiram amados, têm uma autoimagem ruim, não têm uma visão negativa do mundo e se relacionam mal com as demais pessoas. Então isso é muito importante e muito relevante. Você tem que olhar para a sua infância e começar a trabalhar. Tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento. Então, não viva no automatismo. Faça por você. Comece o seu processo de autoconhecimento para você poder saber quem você é, aonde você está e, principalmente, aonde você quer chegar. Onde está o seu propósito de vida. Faça isso por você. A educação essencial vai te ajudar. Vem com a gente. Vamos mudar essa estatística de 90% das pessoas, quando estão perto de morrer, estão arrependidas por não terem construído uma vida. Eu vou aproveitar esse contexto e contar uma história que eu ouvi na peça A Alma Imoral, escrita pelo Rabino Newton Bonder. Conta a história do Rabino Súcia nos seus momentos finais de vida. Por que estás tão inquieto? Perguntou seu discípulo. Tenho medo, respondeu o Rabino. Medo de quê? Indagou-lhe novamente o discípulo. Medo do tribunal celeste, respondeu Súcia. Mas tu, um homem tão piedoso, que levou uma vida exemplar, se tu tens medo, imagina nós, cheio de imperfeições e defeitos. E o Rabino Súcia disse, eu não tenho medo que me indaguem, porque não fui como o profeta Moisés, deixando para o mundo um legado como o dele. Posso me defender dizendo, não fiz o que Moisés fez, porque eu não sou Moisés. Nem tenho medo que me perguntem, porque eu não fui como Maimônides, deixando tantas profecias, uma obra do seu porte, com seu talento. Eu posso me defender dizendo, não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora é que venham me perguntar, Súcia, por que não foste Súcia? Isso é grandioso, ao meu ver. E é nisso que eu quero que vocês pensem. Você está sendo você? Você está sendo autor da sua própria história? Está construindo uma vida que faz você feliz? Está escolhendo os seus caminhos por você mesmo? Direcionando esses caminhos de encontro ao que você pretende deixar na vida, a sua mensagem. É muito importante que vocês pensem nisso. Eu queria que vocês pudessem assistir esse vídeo mais de uma vez, porque ele contém muitas informações. Eu vou tentar fazer um pequeno resumo, porque eu acho que eu falei muito e eu não quero que vocês fiquem perdidos. A sua vida é para ser uma história sobre você, sobre seus sonhos, suas escolhas, seu aprendizado, que você trilhe os caminhos que você escolher e que esses caminhos possam te levar em direção ao seu propósito de vida.
Se isso não acontece, vem a sensação de se estar perdido. Essa sensação de se estar perdido pode ser combatida da seguinte maneira. Essa sensação de se estar perdido acontece em mais de 90% das pessoas. Mais de 90% das pessoas morrem cheias de arrependimento por não terem construído uma vida autêntica, baseada no que elas têm por dentro. Esse estudo foi feito principalmente pelos médicos e enfermeiros que estão atuando nos cuidados paliativos. Infelizmente, quando as pessoas estão diante da morte, elas têm muito mais clareza. Então apontaram essa causa de não terem construído uma vida baseada no que elas tinham por dentro. Foram levadas. E por que isso é tão frequente? 90% é um número gigantesco. Por quê? Porque todos nós passamos pelo processo de educação. Todos nós fomos dependentes nos primeiros anos da nossa vida. E essa dependência nos fez sofrer uma modelagem, fomos programados pelas pessoas que amamos, mas não fomos programados por nosso próprio ser. Essa programação passiva foi feita de fora para dentro. E isso tem que ser olhado quando a gente alcança a maturidade física e no nosso sistema nervoso central. Tudo que foi posto em nós tem que passar por um filtro, que é o que a gente chama de individuação. Você vai pegar todas essas programações, vai olhar e vai dizer: isso me serve, isso me faz feliz, isso retrata a minha verdade. Se isso não for, vai ser descartado e você vai colocar no lugar um valor seu. Isso é fazer uma formação que agora vem de dentro para fora, não de fora para dentro, de uma maneira ativa, feita por você, não de uma maneira passiva, feita por aquelas pessoas que ajudaram na sua criação. Feito isso, você vai entrar no processo de autoconhecimento, que é a única coisa capaz de fazer com que você não seja um eco, que você não seja um repetidor, que você não continue fazendo e propagando aquilo que foi feito pelo seu núcleo. Você vai ser uma voz, você vai ser autêntico, porque você vai construir uma vida que atenda às suas próprias necessidades. Você vai construir e trilhar os seus próprios caminhos. E esses caminhos vão levar você em direção aos seus propósitos, para você construir essa vida que vai retratar a sua voz. E todos nós temos uma mensagem para deixar no mundo, mas essa mensagem precisa ter uma voz. E se você for simplesmente um eco, um repetidor, você não vai ter essa oportunidade. E aí você vai estar dentro dessa triste estatística de 90%. Então, como fazemos para sair desse status de eco para construir a nossa própria voz? Nós temos que trilhar o autoconhecimento para podermos ser autores da nossa própria história. Temos que saber quais são os nossos talentos, quais são as coisas que nos fazem realmente felizes, para poder estar indo em direção ao nosso propósito. E quem trilha uma vida com propósito, trilha uma vida feliz. E é isso que nós precisamos. Precisamos entrar num processo de autoconhecimento para podermos trilhar um caminho nosso, de dentro para fora, e fugirmos dessa triste estatística. A educação essencial vai ajudar você a mostrar como construir esse caminho seu, com a sua individualidade, com a sua marca, com a sua digital. Vem com a gente. Eu quero que você tenha uma história para contar. Eu quero que você desenvolva a sua voz, que você se posicione no mundo como o ser único que você é. Então, é esse o caminho do autoconhecimento. Eu não cheguei a falar aqui da importância de você construir um espaço de vida interior. Você vai me ouvir muito falar isso. Vida interior é o espaço que você vai construir só seu, onde você vai se recolher e vai analisar o seu dia, vai analisar as suas emoções negativas que se repetem, vai começar a se polir, a se lapidar, a sair desse
lugar comum, que é o mundo que nós vivemos hoje, para construir o seu mundo individual. Você vai ser o seu artista, você vai se lapidar e sair do todo, sair do senso comum, para trilhar um caminho único que só você pode percorrer para alcançar o seu propósito e deixar a sua mensagem no mundo. Então vem com a gente. A educação essencial vai apontar um caminho para você seguir em direção a você mesmo. Vem!